É, vamos lá. Então, vamos lá, em nome de Jesus. Beleza. Nós paramos nos nomes, página 70. Então vamos. São coisas aqui, graças a Deus. Né? Os nomes vão falar sobre os significados, né? De alguns nomes que nós temos da Bíblia. O nome de pessoas como Adão, o nome do primeiro homem, Matusalém, que é o símbolo de longevidade. Nós vamos ter as mudanças de nome, né, que é de Abrão para Abraão, que Abrão significa pai exaltado, mas veio ser chamado Abraão, pai de grande multidão. Nós vamos ter nomes de geográficos, como os nomes de pessoas, né, tem também o significado simbólico, vários toponímicos, né, seja por sua etimologia ou por suas alusões históricas. Né? Nós vamos ter também números. Quase todos os bons expositores das escrituras têm encontrado símbolos em vários números, e aqui, como outros pontos importantes, evita os dois extremos, de negar o simbolismo dos números ou de rebuscá-los em demasia. Nós temos aqui os símbolos de alguns números. Nós vamos ter que significa unidade, primazia. 2, que significa relação, diferença. 3, solidez, né, restrição. 3 retas, no mínimo, limitam uma superfície. 4, que é cessação, né? Fraqueza, fracasso, provação, experiência. 5, 4 mais 1 é o fraco com o forte, o homem com Deus, Emanuel, Deus governante, e assim sucessivamente. Nós vamos ter 6, que a limitação é o número do homem, o dia de sua criação, sua semana de trabalho, sua máxima de realização. Nós vamos ter 7, plenitude, perfeição, repouso, é o número que completa a semana, o número de notas musicais. 8, né, o 7 mais 1 é o novo começo. 10, perfeição ordinal, completo, ou os números dos dígitos inicial a classe das dezenas. 12 é o 4 mais 4 vezes 3, que é o governo de Deus manifesto no mundo. O exemplo, no mundo natural, os meses, as horas do dia. No mundo político, religioso, as tribos de Israel e os apóstolos. Cores, as mais usadas simbolicamente nas escrituras são as 3 que se mencionam em Êxodo 25:4. Azul, que significa perfeição, perfeito. Púrpura era a cor dos mantos reais entre os gentios, e a do manto que por escárnio puseram sobre Jesus, quando processado quando processado, né, como rei, é a cor da realeza. Carmesim ou escarlate, espiritual ou pecado. Né? Nós vamos ter também formas nas instruções dadas por Deus para a execução nas obras do trabalho tabernáculo. Alguns de seus objetos deviam ser quadrados, e como os dos 2 altares e o peitoral do sumo sacerdote. Outros eram quadrilongos, como o átrio, o próprio tabernáculo, a mesa e a isso. E todos estes foram colocados de modo a ficarem seus lados olhando para o outro, 4 pontos cardeais. Daí o simbolismo da universalidade, equidade e imparcialidade no trato de Deus com os homens. Nós vamos ter a linguagem tipológica, né? Os escritores do Novo Testamento declaram que cultos nos acontecimentos, Pai do Senhor, irmã Valéria, e nos ritos do Velho Testamento existem ensinamentos típicos para nós. Os tipos se classificam em históricos, rituais, segundo os melhores intérpretes. Nós vamos ter os tipos históricos, é aquele que a analogia e contraste com os antitipos resultam nos termos de algumas narrativas. Destes tipos, alguns são pessoais, porque a representação dos fatos espirituais e futuros se concentra em
o indivíduo como Adão, Melquisedeque e Moisés. Coletivo, porque as circunstâncias históricas da situação geral, não aos indivíduos nelas envolvidos, e que fornecem o quadro, como no caso da libertação dos israelitas do Egito e de sua peregrinação através do deserto. Como exemplo de tipo histórico coletivo, encontra-se em 1 Coríntios capítulo 10, e a apresentação de uma série de fatos tirados das experiências dos israelitas como típicos das experiências do crente. Nós vamos ter os títulos rituais, são as prefiguração dos fatos do Novo Testamento por meio dos ritos e que Deus instituiria nas eras antigas. Aqui, a nossa atenção se volta naturalmente para o tabernáculo e o templo, e para todo o sagrado ritual que nesses santos lugares se realizava, como parte essencial da vida religiosa do antigo povo de Deus. Fixaremos nossas atenções em três tipos essenciais para o nosso estudo. O tabernáculo, que é o conjunto, era considerado como a morada de Deus no meio de seu povo, e também possui seu valor tipológico, as partes como o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. A mobília e o serviço do tabernáculo, quando estudado a finalidade a que se destinavam todos estes objetos, vão revelar valiosos ensinamentos. Exemplificando, Cristo é o antitipo do tabernáculo, e em seu corpo Deus se fez tabernáculo entre nós. João 1,14. E ele mesmo chamou esse seu corpo de templo ou santuário. Vai ter os sacrifícios. Antes da promulgação do rito levítico, uma só forma de sacrifício correspondia a todas. Era o holocausto, que constituiu a forma de culto dos templos patriarcais, como se pode verificar em Gênesis 8:20, 22:2 a 13 e Jó de 1 a 5. E no livro de Levítico que vamos encontrar a classificação dos sacrifícios em 5 espécies, de cada uma das quais alguma parte se queimava sobre o altar, e representava 5 diferentes aspectos da obra redentora que o Filho de Deus havia de efetuar séculos depois. Então, tem o holocausto, em que a vítima era toda consumida pelo fogo sobre o altar para a aceitação do ofertante, em referência alguma a este ou aquele pecado determinado. Prefigurava-se a consagração do Senhor Jesus até a morte e morte de cruz, em virtude da qual somos aceitos pelo amado. E era a oferta de suave cheiro. Percebe-se que Jesus não tinha pecado, então foi o sacrifício perfeito. Na oferta de cereais, que acompanhava o holocausto, indicava-se a pureza, a santidade, a perfeição moral da vida do Redentor, juntamente com os sofrimentos que precederam a cruz, e era também oferta de suave cheiro. O sacrifício pacífico, no hebraico sacrifício das pazes, que também era suave cheiro, somente o sangue e a gordura da vítima era oferecido sobre o altar. O peito e todo o restante da carne servia de alimento ao ofertante com a sua família no átrio sagrado. Esta oferta indicava a reconciliação e comunhão do homem com Deus em virtude do sacrifício de Cristo. A oferta pelo pecado já não era de suave cheiro, e nela o corpo da vítima era queimado fora do arraial, representando o desagrado de Deus contra o pecado. E o aspecto do sacrifício de Cristo em que ele é considerado como feito pecado por nós, aspecto em que a cruz lhe é repulsiva, produzindo nele os horrores do Getsemane e o clamor angustioso da cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E finalmente a oferta de transgressão, que melhor se deveria dizer de reparação. Tinha dois aspectos distintos: a reparação de alguma finalidade para com Deus, no caso em que o delinquente devia primeiramente oferecer um carneiro em sacrifício e depois pagar o dano acrescido de 1/5 de seu valor, e a reparação do dano causado ao homem, caso em que o pagamento
pois a acrescida do quinto vinha em primeiro lugar, oferecendo depois o delinquente um carneiro em sacrifício a Deus. Em ambos os casos, representavam a obra redentora de Cristo, no que concerne à reparação de todos os males causados pelo pecado no universo. Nós vamos ter as festas solenes anuais. Tem hora que eu me pergunto por que a nossa pode coloca isso aqui, né? Mas tá bom. Como base de explicação, o capítulo 23 de Levítico e o outro viveiro de preciosíssimos tipos apresentam vários acontecimentos em sucessão cronológica. Trata da instituição das 7 solenidades que deveriam ser celebradas anualmente na terra da promissão e em seus tempos determinados. Elas tipificavam os grandes acontecimentos de grandes alcances espirituais que Deus realizaria no tempo determinado. São eles a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa das sementes ou Pentecostes, a festa das trombetas. A festa da Páscoa era a festa de um só dia, celebrado no dia 14 do primeiro mês, e que era o mês de Abide, ou das espigas verdes. Caracterizava-se pela imolação do cordeiro, conforme a referência acima feita ao Novo Testamento. A Páscoa era o tipo do sacrifício de Cristo que ocorreu exatamente dentre as 24 horas pertencentes ao dia 14 de Abide. A festa dos pães asmos era a festa de 7 dias, celebrados em seguida à Páscoa, e às vezes considerada como prolongamento desta, mas a Páscoa propriamente dita era a festa de um só dia, apontado para um acontecimento definido, ao passo que a solenidade dos pães asmos, por ela introduzida, durava toda uma semana, símbolo de plenitude do tempo, representando uma atitude, um estado, um modo de viver, como claramente ensina o apóstolo. É a pureza de vida que convém ao crente que renuncia à maldade, à malícia e cultiva a sinceridade e a verdade. A festa das primícias era festa de um só dia, o dia seguinte ao sábado da semana dos pães asmos. O grande acontecimento prefigurado nela se deu exatamente na manhã deste dia, quando o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos, como as primícias dos que dormem. Ele próprio se compara ao grão de trigo que, caindo na terra, morre para produzir muito fruto. Sua ressurreição é o penhor de uma grande colheita, a ressurreição de todos os seus na sua vinda. A festa das sementes, ou a de Pentecostes, os judeus a chamavam antigamente festa das semanas, porque contava 7 semanas desde o dia seguinte ao sábado dos pães asmos, ou seja, desde o dia das primícias até o dia seguinte ao 7º sábado, que é o Pentecoste, 50º, com que veio a ser conhecido mais tarde por ser o 50º dia desde o dia da festa das primícias. Inclusive, sendo também festa de um só dia, teve o seu cumprimento definitivo com a descida do Espírito Santo. A festa das trombetas, depois de um intervalo de mais de 3 meses sem festa alguma, que bem sugere este longo período da Igreja Cristã, por alguém denominado Tempo do Silêncio de Deus, recomeça uma segunda série de 3 festas finais, as quais ainda não tiveram seu antítipo na história, pertencendo ao domínio das profecias por cumprir, em vista da formação da Igreja e de Deus não haver desprezado o seu antigo povo Israel. Há, daqui por diante, 2 povos distintos nas cogitações de Deus, e estas 3 últimas solenidades têm, por isso, o antítipo na igreja e em Israel. Assim, as festas das trombetas significam, primeiro, o despertar dos que agora dormem no Senhor, ao som da última trombeta, ao da trombeta de Deus, para saírem ao encontro do Senhor nos ares. Segundo, o despertar dos eleitos de Israel para o arrependimento nacional o trombetear do evangelho do reino, tudo conforme as referências acima.
o dia da expiação, solenidade de um só dia, e era celebrado a 10 do 7º mês, como este fora outrora o primeiro mês do ano, e por conseguinte o primeiro fora ao 7º. Há uma correspondência ou correlação perfeita entre o dia da expiação e aquele em que fora separado o cordeiro pascual para o sacrifício, o dia 10 do primeiro mês. Realmente a Páscoa alicerçou a relação de Israel para com o Senhor, como um povo remido, ao passo que no dia da expiação se fazia cada ano comemoração dos pecados deles. Em relação dos crentes, na dispensação atual, este dia tipifica aquele juízo em que serão avaliados o nosso serviço como crente, os motivos e os processos que tivermos empregados em nosso testemunho. Era dia da santa convocação, humilhação e repouso, e tal há de ser para nós o tribunal de Cristo, porque perante ele todos havendo de comparecer, porque havemos de ver reprovados e destruídas muitas das nossas obras, e que hoje nos glorificamos, e porque, apesar de tudo quanto hoje há de defeituoso em nós, mas grado o detrimento que o fogo do santo juízo possa causar em nós, nossos tão estimados edifícios de madeira, feno e palha, e não obstante as acusações que nos possa mover, e o grande adversário, e venceremos pelo sangue do Cordeiro. A festa dos tabernáculos era a festa de 7 dias. Rapaz, o povo que gosta de festa, hein? Como as dos panhasmos, representa assim um estado, um modo de viver. Vinha depois da cega do trigo, né, da colheita, o símbolo do reconhecimento de todos quanto há de fazer parte na primeira ressurreição, e na vindima, o que simboliza a destruição dos inimigos do Senhor. Esta festa tipifica o reinado milenar de Cristo, como ele próprio mostrou às 3 de seus discípulos no Monte da Transfiguração, sendo que levou Pedro a desejar ficar ali, propondo a fazer lá 3 tabernáculos. Pode dizer. Todas essas festas aí é a orientação de Deus, né, no caso, né? Sim, para o É, povo judeu, né? era uma forma de o pessoal se reunir e lembrar dos acontecidos, né? Dos feitos de Uhum. Deus. Israel não faz alguma dessas festas hoje, né? Infelizmente. Ei, Algumas pastor, eles não fazem mais. ei, pastor, tá ouvindo? Tô vendo. Em todas essas festas, tinha bebida alcoólica, não tinha? O povo era bebo direto, menino. Eu não queria nem rir, ó. Misericórdia. Ô, irmão Valéria, fale alguma coisa aí, por favor. Eu não quero nem responder. Ai, Jesus, eu não queria nem rir, ó. Passou mal aí. Misericórdia. É claro, né? Claramente que tinha bebida alcoólica, muita música. Né? Bebida alcoólica era. Mas era o vinho, né? Mas lá nos Pentateucos ali, Levítico fala de bebidas fortes que eles bebiam, né? Rapaz, não tinha videogame, não tinha celular. O que eles tinham que fazer? Dançar, bailar, conversar, né? E participar das festas, né? Tinha esses períodos de festa, vinha um momento antes, né? De separação que eles tinham, de orações, e assim bailavam e dançavam, né? Rapaz, na única festa que eu queria estar era naquela da inauguração do templo, né? Quando Salomão fez a inauguração do templo, que foi uma festa assim gigantesca, né? Então deveria ser algo É, maravilhoso, né?
Por ano assim, quantos dias sem festa tinha? Rapaz, aí tu, Por tu, ano. Eu acho que tu, dava o quê? Uma semana só. né? Rapaz, era muita festa, rapaz. Era muita festa eles tinham, né? E ainda tinha que trabalhar, né? Vai, ô povozinho pra gostar de festa e de bebida, viu? Não, mas tinha, né? Tinha que bailar, festejar, né? Rapaz, é por isso que o povo de Deus tem que ser alegre mesmo, porque senão nós estamos enrolados, né? Só viver na tristeza não dá, né? Tem que ter alegria constantemente, né? O povo que. Aquele. O povo Sim, que. Guto, pode falar. O povo que não morava perto ali das localidades, eles se deslocavam cantando os salmos, né? Sim, sim, sim. Salmos. Eles pegavam lá a parte de os salmos de degraus e subiam para Jerusalém, eles iam cantando até chegar lá em Jerusalém. Por isso que eles andavam em pequenos grupos, em algumas pequenas multidões, que era para ter uma certa proteção contra os salteadores. Né? Em tempo de festa, eles levavam consigo muitos animais, porque iam sacrificar. Né? Vocês perceberam na leitura os sacrifícios, os tipos de sacrifício. Né? Mas tem uma passagem que, se estivesse longe do templo, não dando tempo a chegar lá, mas tivesse um levita que trabalhasse no templo ali por perto, tu fazia o banquete, festejava, e o levita era como a selfie de hoje, né? Ele levaria ao templo ao sacerdote que aquela família, tipo a família do irmão Nildo, festejou com ele, tal, Senhor deu ao levita comer, e ele vai levar a sua palavra até o sacerdote. Ó, eles cumpriram na risca toda o rito, né? Toda a questão da festa judaica. Essa, a maioria dessas festas era feita em um único lugar, né? O povo vinha, se reunia só naquele Peregrinavam, né? canto ali, né? Vinham para ali. A gente vê quando vem o Espírito Santo sobre o povo ali, que é a primeira vez que o pessoal fala em línguas, né? E ali estavam se reunindo várias pessoas de várias falavam de formas diferentes, né? E tanto é que quando o Espírito Santo desce, tem muita gente que diz assim: como pode ele estar falando a língua dele e eu estar entendendo, né? E eles falando. Então ali mostra, e era uma festa aquilo dali. Era uma dessas festas, eu não me recordo qual dessas festas que eram, né? E vem esse povo de tudo quanto era lugar para se reunir só ali, né? Aquela passagem lá também, quando a mãe de Samuel, né? Ela vem, mas o marido dela, Eli, né? E fica ali chorando. Aí o profeta chega para ela e acha que ela estava embriagada. Aí ela vai e diz que não, que ela está chorando perante ao Senhor. E ali ela faz a promessa, né? Dando o filho, se Deus concedesse o filho a ela, daria o filho para assim trabalhar na ceifa do Senhor eternamente, né? Uhum. E ali era uma festa também, e eles vieram de longe, né? Sim, sim. Então Rapaz, essas festas, a maioria dessas aqui eram só num lugar só, né? Isso era o que? Jerusalém? eles faziam em Jerusalém, eles peregrinavam para lá, quando em tempo de festa. Né? Então imagina, por isso que o povo bailava, né? Andava pra caramba, tinha que pelo menos chegar e ter algum atrativo, né? né? O que, que a irmã Fátima acha aí dessas festas aí? Dessas festanças aí? Paz do Senhor, meu irmão. Guto, ela não tá, não. Ela não tá comigo aqui, não. Tá lá na casinha dela. Ah, Mas não, que ela ela mandou falou, uma. ela Ela falou que ia mandou ficar um até áudio? 8 horas, Ela? que Por ia isso ficar que até ela veio 8 me horas hoje com a perguntar se a gente. aula hoje era até 8 horas. Eu falei, não, mãe. É brincadeira deles. Ela veio me Não, perguntar. ela Ah, o falou que irmão ia Nildo falou que era assistir. até 8 horas. Mas ela não tá, não. Vai, irmão, até 8 horas da noite aqui na live. Misericórdia. Só o Nildo aí. Mas
Vamos continuar. Se fosse no tempo dessa sua estância aí, com as bebidas que eles tinham lá, a gente ia até 10 horas da noite. Mas, rapaz, uns vinhos lá. Misericórdia. Vamos lá. Vai ter a festa dos tabernáculos, né? Que a gente estava terminando ela, não. Na página 83. Nós temos que no final da festa do tabernáculos, que era de 7 dias, havia um 8º dia, mais solene e de completo repouso. Isso indica que o milênio ainda não é o estado de perfeição, pois há de findar, como se vê no Apocalipse, uma rebelião terrível e um juízo espantoso. Depois vem o dia perfeito, com seus novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Tem uma nota aqui na página 84. Não esqueça que o tipo é apenas a sombra e não a imagem exata das coisas tipificadas, sendo às vezes no contraste antes que no confronto que sobressai a figura, como acontece na impressão tipográfica, né? Nós vamos ter as parábolas. As parábolas, para a gente resumir quase tudo, mas mesmo assim a gente vai ler. As parábolas são colocar ao lado de outro e fazer uma comparação, assemelhar uma coisa com a outra, né? Nós temos algumas parábolas do Antigo Testamento e, claro, parábolas que Jesus contou. De fato de direito é um breve histórico verdadeiro, morais ou discurso e religiosidade. Ilustra coisas comuns e coisas normais. Jesus ensina por parábolas e sem parábolas não lhe falava. Alguma delas tinha todas as características de parábolas completas, a forma histórica, a verossimilhança, a naturalidade da narrativa e a correspondência entre os objetos materiais e as verdades espirituais que elas tinham por fim ilustrar. Outras quase se confundem com as simples metáforas, ora com as máximas ou provérbios, e aliás também chamado por parábola nas escrituras. O intuito do método parabólico de Jesus foi duplo. Primeiro, a despertar nos discípulos maior atenção e maior intenso desejo de compreender. Interrogaram-no acerca da parábola, os discípulos, e ocultar a verdade aos indiferentes e incrédulos, para que, vendo, veja e não perceba. Jesus mesmo nos deu, em 2 casos, um modelo de interpretação. Isto ele fez quando proferiu aquelas parábolas que se podem classificar de modelares, né? A do semeador e a do joio. Não percebereis esta parábola, né? Percebeis esta parábola, como, pois, entendereis todas as parábolas, isto disse o Senhor, referindo-se à parábola do semeador e passando a explicá-la, tornando assim tanto a parábola como sua interpretação e um modelo. Em sua explicação, Jesus não se limitou a dar uma ideia de conjunto, mas interpretou também os detalhes das parábolas. Em regra de interpretação de parábola. Primeiro, essa aqui é toda a explicação da nossa EPOAD. Todos os termos da parábola devem ser interpretados. Alguns deles são certamente mais salientes ou essenciais e devem receber nossa maior atenção. Outros são menos importantes, constituindo-se ornatos da figura, mas não são destituídos do valor e significação. 2. Devemos procurar o ponto central da parábola, pois identificando o ponto central, todos os termos da parábola serão mais facilmente colocados em torno dela, estabelecendo-se perfeita harmonia. 3. Prestar atenção ao prólogo e ao epílogo que acompanham várias parábolas. São chaves sem as quais debates forçarão as portas de tais parábolas os que os desprezam. 4. Os princípios de interpretação dos símbolos aplicam-se às parábolas, muitos termos
que aparecem nas parábolas já haviam sido usados nos símbolos bíblicos, estando já determinada a sua significação. Aí vai ter que o fermento, por exemplo, tinha a sua significação simbólica já determinada e podendo variar nas modalidades de aplicação. Pode ser o mundanismo político de Herodes, o formalismo religioso dos fariseus, o racionalismo incrédulo dos saduceus ou a jactância pecaminosa dos coríntios, mas é sempre o símbolo do mal em atividade. 5. Reinterpreta segundo a analogia da fé, princípio geral de interpretação que nenhum texto se pode dar, ou o sentido contrário ao ensinamento geral e claro das Escrituras sobre o mesmo assunto. 6. Os termos explicados em uma parábola não podem ter sentido oposto em outra. Por exemplo, a boa semente, na parábola do semeador, é a palavra de Deus, e as plantas delas nascidas são os filhos do reino. Segundo a parábola do joio, do mesmo modo, o campo, que é o mundo, segundo esta parábola, deve ser assim entendido na do tesouro escondido, onde resulta que o comprador do campo não é o homem, e sim o Senhor Jesus Cristo. 7. Em certos casos, um termo mantendo a unidade fundamental pode aplicar-se com variadas modalidades circunstanciais. Quando se diz, por exemplo, que o que semeia a boa semente é o filho do homem, não se deve entender essa interpretação em sentido tão restrito que Cristo em pessoa seja um semeador único. Assim também já vimos que os espinhos podem significar várias empecilhos ao pleno êxito da palavra de Deus na vida dos indivíduos, conforme as circunstâncias do meio e as tendências pessoais de cada um. Riqueza, de diversões, várias ambições, todas as quais resultam em distrair das ocupações espirituais o ouvinte do Evangelho de Deus. Nós vamos ter os paralelismos nas parábolas. Anteriormente estudamos o paralelismo e as suas espécies e voltamos ao tema por se tratar de um caso específico, o paralelismo nas parábolas. Neste caso, duas espécies de paralelismo, que são o paralelismo de identidade e o paralelismo de semelhança. É quando uma parábola, paralelismo de identidade, é quando a mesma parábola é escrita por dois ou mais evangelistas, como a do semeador, que encontramos em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8. O aluno sem maiores dificuldades, com a pequena enciclopédia bíblica ou uma harmonia dos evangelhos, poderá encontrá-las. Paralelismo de semelhança é quando as parábolas têm algum ponto em comum e que se ocupam de certo aspecto comum da vida humana, mas não são de modo algum a mesma parábola relatada em termos diferentes. Agruparemos várias parábolas obedecendo ao seguinte critério: as que tiverem um ponto de semelhança serão classificadas pelo termo de semelhança, como o título da parábola com a sua referência bíblica, sendo que as parábolas idênticas serão mencionadas, conforme as referências de cada evangelho no respectivo item. Parábolas que tratam de festa, aí vem as bodas do filho do rei, a grande ceia, a festa do regresso do pródigo, as 10 virgens, os servos vigilantes, parábolas de obrigações e responsabilidades, os talentos, as minas, a vigilância, a mordomia, os lavradores maus, parábolas de dívida e perdão, que são os ajustes com o adversário, o credor incompassivo e o perdão e o amor. Poderíamos continuar a relacionar parábolas sobre os mais variados títulos, porém estes exemplos são suficientes para o modelo de nosso estudo. Nós vamos ter profecias. Não estou explicando muito isso aqui não, porque ela, por si só ela já se explica, né? Mas senão a gente vai ficar aqui tempos e tempos falando e não acaba nunca, né? Que parábolas histórias contadas que podem ser verídicas ou podem ser inventadas, mas que fazem parte do cotidiano daquele povo daquela época. Quando contada, o povo entendia, né? Mas mesmo assim ficava oculto o entendimento. Os discípulos chegavam com Jesus para questioná-lo, né? A gente vê algumas parábolas assim. Poxa, né? Os discípulos, mas rapaz, que história é essa, Jesus? Jesus explicavam para eles.
Profecias. As profecias da Escritura podem ser definidas como inspirada, declaração da vontade e propósitos divinos. Algumas vezes os profetas da Bíblia prescindiram acontecimentos que iriam ocorrer no futuro, outras vezes disseram ou proclamaram a vontade de Deus para os seus dias. Ambos os tipos de declarações feitas pelos profetas eram importantes. Aí vem a interpretação da profecia. As passagens proféticas podem ser interpretadas literalmente como são conhecidas passagens didáticas da Bíblia e pode ser entender as profecias de Ezequiel da mesma maneira que se entende o Sermão da Montanha? Não. Ezequiel é o mais difícil de interpretar e a profecia que prediz acontecimentos futuros é de interpretação mais difícil devido ao uso da linguagem figurada. É claro que quando uma profecia já se cumpriu e sua interpretação está na própria Bíblia, a compreensão torna-se mais fácil. Exemplo disto é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro citou um salmo profético e mostrou, pela unção do Espírito Santo, como o salmo havia cumprido em Jesus Cristo. Aí vai ter regras para a interpretação da profecia. Primeiro, os profetas muitas vezes tinham visões de acontecimentos futuros, isto é, eles tinham de Deus a imagem mental desses acontecimentos. Eles escreviam o que viam pelo Espírito, e entretanto é difícil fazer-se entender nessas circunstâncias. O livro de Apocalipse é um exemplo disto. João teve a visão e a escreveu, mas para nós é difícil de formar um quadro exato das coisas que ele viu. Podemos entender a mensagem geral do livro, do dito livro. O Senhor está esperando algo espantoso na terra. Só os ímpios serão julgados, os justos herdarão o reino. Jesus será Rei dos reis, Senhor dos senhores. O volume de material profético nas Escrituras requer anos de estudos específicos para ser levantado. Além dos 17 últimos livros do Antigo Testamento, há profecias nos Salmos, no Apocalipse, nos Evangelhos nas poucas epístolas. 3. O elemento tempo na profecia geralmente é indefinido. A sequência de acontecimentos pode ser dada, mas o tempo do cumprimento e a duração de tempo entre os acontecimentos geralmente estão ocultos. Algumas profecias têm a ver com o futuro próximo, outras com o futuro remoto. Estas duas classes de profecias preditas às vezes se unem de tal forma que parece ser a única, quando não o são. A passagem de Lucas 4, de 16 a 21, é o exemplo disso. 4. Pastor, Sim. essas profecias elas eram dadas por palavras também de Deus, né? Faladas diretamente com o profeta. Sim. Tirou ele no caso de Jeremias, que quando recebeu, passou-se 40 anos para que viesse se cumprir a primeira profecia que ele profetizou, dada por Deus. E já tem também Noé, que se passou 120 anos para se cumprir, que ele falou que ia acontecer. Com certeza. Um tempo bem maior. Então ela era por sonhos, que nem o senhor falou, visões e o próprio Deus falando com o povo. Com o seu profeta, aliás. Isso. E o profeta transmitia para o povo, né? A maioria de algumas profecias que ainda não se cumpriram estão nos profetas menores. Ali nos profetas menores fala-se sobre o grande dia do Senhor. Ainda está para acontecer. Nós esperamos o dia da volta de Cristo. Alguns ligam esse grande dia do Senhor com a volta de Cristo. Ainda estamos esperando, né? Meu medo é que a gente vai envelhecendo, e aí chega o grande dia da morte nas nossas vidas e a gente dorme no Senhor. Mas não é um medo assim, né? Não é o medo da morte. É o medo que a gente queria mesmo era não passar pela morte, né? Mas se a morte chegar, amém, né? Isso é natural nosso, né? Da nossa carne. A gente envelhece, né? Seria bom não envelhecer, né? Ficar novo pro resto do tempo, né? Mas infelizmente nós temos, até conosco mesmo, né? Tem profecias que é dado lá nas nossas vidas no início da nossa conversão, né? Aceitamos a Jesus e ali 2, 3 meses Deus falou alguma coisa e ainda estamos
na promessa daquela profecia, né? Veja no caso de José. José teve o sonho de sol e a lua e 11 estrelas se curvaria diante dele. O seu feixe seria ficou-se em pé, e os outros feixes dos seus irmãos reverenciavam eles, né? Ele, sendo que a colheita de José em algum momento seria gigantesca, né? Passou-se os anos, ele estava com 17 anos, passou os 13, quase de 13 a 15 anos, para que aquele momento, né, chegasse. De fato, ainda passou mais tempo, né? Deus não falou para ele que ele seria governador do Egito. Mostrou só que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaria a ele. Então, passou dos 30 anos, né? Já estava lá findando os 7 anos de vaca sequíssima, quando, enfim, chegou os seus irmãos, né? Chega os seus irmãos e aí se cumpre a promessa, né? Veja o caminho que Deus fez na vida de José, né? A gente observa tudo isso, né? Foi traído pelos seus irmãos, invejado, foi jogado dentro da cisterna foi vendido, de ser vendido ele foi para a casa de Potifar, da casa de Potifar foi acusado de estupro, depois ele foi preso lá, passado já alguns anos lá, aí ele vai ser governador do Egito, passa os 7 anos de bênção, de grande colheita, inicia os 7 anos de grande seca, lá do meio para o final é que vem a família. Olha o tempo que levou para Deus cumprir de fato e de direito. Só que Deus tem um projeto, né, e vai seguindo o projeto. E isso acontece também nas nossas vidas, né? Vai ter promessas que você não vai ver completá-la na sua vida, né? Mas se os seus filhos perseverar, vão ser eles que vão colher essas promessas que Deus fez para a tua vida e você acreditou, né, piamente, mas ainda vai ser os teus filhos que vão colher. Bênção sem medida, porta aberta, se Jesus não voltar até lá. Amém? Vamos lá. O quarto, é importante lembrar também que as profecias devem, em geral, ser interpretadas literalmente e devemos ter muito cuidado para não tirarmos conclusões precipitadas a respeito de datas e eventos. Sim, Jesus é o tema da profecia, e isto é bem esclarecido em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 10 a 11. Jesus é o centro de toda a profecia. O último capítulo do último livro da Bíblia mostra Jesus como a origem de toda a profecia da Escritura. Portanto, toda a profecia deve ser vista como o Espírito de Jesus dando-nos rumos e pistas ao longo da jornada, ajudando-nos a entender que fazemos parte do plano divino que terá sua conclusão de forma triunfal. Não ter considerações finais? Quer que eu leia? Diz assim: não se pretende com esta disciplina esgotar este tão rico e importante tema, antes de que gostaríamos de motivá-lo a continuar nesta fascinante jornada, sabendo que o material aqui apresentado serve como diretriz para o seu estudo e entendimento das Escrituras. E assim a gente termina, para a honra e a glória do nome do Senhor, mais um livro da nossa maravilhosa Epode. Perguntas? A que eu ia fazer era do povo lá que bebia dia e noite lá, né? E era o povo de Deus. Mas tu já respondeu? Em cima dessa questão aí, eu perguntei um dia desse, eu acho que eu perguntei. Se eu não perguntei, eu vou perguntar agora. O vinho que Jesus fez, né? Ele continha álcool? Rapaz, nós temos duas hipóteses, né? Tinha um suco, um vinho da vide, né, que ele não deixava fermentar. E era usado em festas específicas, né? Alguns dizem que era usado na festa da Páscoa. Era um suco que era colhido, as uvas, tipo ontem, e já era preparado e tomava no dia seguinte. Ela estava muito fresca, então não dava tempo de fermentar.
a fermentação podia acontecer rapidamente, né? 2, 3 dias o suco estando ali naqueles... deixa eu lembrar o nome aqui... naquela espécie de bolsa de couro, né? E agora esqueci o nome, se vocês lembrarem me ajudem aí. Tem aquela passagem... Odre, isso. Ele era colocado ali e logo em seguida era fermentado, né? Ele fermentava a partir de 2 dias. De 2 dias ele já tinha um teor de alcoólico, né? Quanto mais tempo ficava sendo curtido, mais tempo ele fermentava e mais tempo ia tendo um teor alcoólico, né? A bebida alcoólica dizem que quem criou a fermentação vem lá dos egípcios, quando eles supostamente, claro, vai ter outras explicações, né? Supostamente, quando enterrava o faraó, né, também enterrava as bebidas que eles gostavam, né, consigo. Então, depois de algum tempo, eles tiravam lá e observaram que a bebida estava fermentada, né, e assim foi criando cerveja, o vinho, né, outros tipos de bebidas, né. Nessa época, claro que a gente não tem a dimensão que eles tinham cachaça, né? Porque não tinha plantio de cana-de-açúcar lá naquela região. Mas eles tinham uma espécie de uma bebida forte, que deixava o camarada embriagado, bem embriagado. Senão Paulo não tinha citado: não vos embriagueis com vinho que ar contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Né? Era mais pelo lado dos filisteus aí, né? Alguns vão dizer isso, né? Os filisteus também. A região toda gostava muito de festa, né? Então, mas na ceia que Cristo usou, na última ceia, tem essas duas hipóteses. A primeira é que se Cristo usou vinho, né? Fato é vinho, mas pode ser um vinho da vida, né? Um vinho que foi colhido as uvas ontem, já feito o suco, né? E assim servido, um vinho muito fresco, né? Muito ali praticamente não foi fermentado, ou ele também usou o vinho fermentado. Há resquício que aquela tristeza, quando Jesus chega com os discípulos lá no pé do monte, né, Getsemane, os discípulos estão lá, dormem e estão dormindo de tristeza, supostamente é isso, né? E os camaradas tomaram um vinho lá na ceia e deram aquela vontade de dormir. E aí Jesus demorou muito na oração, e aí quando Jesus chegou, estava dormindo, né? Também tem essas explicações, né? Mas eu deixo no ar, né? Porque esse vinho que Jesus preparou, como o senhor falou, tinha certo tipo de festa, né? E esse aí era um casamento. Então, por ser um casamento, naturalmente o vinho era um vinho já mais forte. E tanto é que quando eu não lembro quem é que vai falar sobre o vinho que agora foi servido, que foi feito por Jesus, ele diz: olha, os outros eles dão primeiro o melhor, né, e por final vão dar o ruim, porque a pessoa já está fora de si, já está embriagado, já não sente mais. E tu não, tu fizeste ao contrário, deste o pior e agora está dando o melhor, né? Então, por ser uma festa de casamento, no meu ponto de vista, né? Eu acredito que tenha sido o vinho já com fermentado. Sim, eu não vou dizer que eu também acredito, né? Porque eles tomavam muito vinho, né? Não tinha. A gente vê lá também Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, porque Timóteo tinha um problema intestinal, né? De estômago. Tome um vinho com um pouco de água, né? Aquela chamada sangria, né? Para diluir, porque a água daquela época não era água igual a nossa hoje, né? Era água, claro, água igual a nossa, mas não tinha os tratamentos que nós temos hoje. Então, supostamente Timóteo tinha alguma enfermidade no estômago, intestinal, poderia ser uma gastrite, né? Alguma coisa assim, e bebendo vinho facilitava, né? Ou até ajudava no processo, né? Porque a fermentação do vinho matava algumas bactérias, né, da água, né, micro-organismos, né, que ajudava na
a purificação ali da água. Né? Passado disso, né, o vinho virava o vinagre, né, ele ficava azedo e servia como remédio, né, antisséptico, né. Veja que foi dado para Cristo no alto da cruz, né. Tenho sede, aí o soldado leva na boca de Cristo, mas Jesus não bebe, né, porque ele daria seria um anestésico para aquele momento de dor e sofrimento que ele estava passando na cruz do Calvário. Mas eu acredito que tinha fermentação, era um vinho alcoólico, sim. Sim. O senhor tem uma ideia mais ou menos de qual foi o primeiro que inventou a bebida? Vou botar bebida alcoólica, né? Porque lá em Ló, as filhas de Ló dão uma bebida para ele que embriaga ele, para poder chegar a ter relação com ele, né? Sim, As sim. filhas do pai. Então elas embriagam um dia e depois outro dia a mesma coisa. Então já a bebida alcoólica ela já existia bem antes disso. O senhor tem uma noção de quem foi o fabricante? Porque da arma foi o pessoal de Caim, né? As primeiras armas de espada ali veio de Caim, né? Agora, bebida alcoólica eu nunca nem. Rapaz, eu tenho algumas explicações assim interessantes. Ele não tinha as propriedades que nós temos, né? Geladeira, armazém, né? Armários naquela época. Então, eles tinham duas opções: enterrar ou enterrar, né? E, né? E aí eles guardavam, e claro que ia fermentar, né? É natural de fermentar alguma bebida, né? Licores, né? Que eles também tomam. Acontece, né? Eu não tenho assim como dizer quem foi o criador, né, da bebida alcoólica, né? Eu vou falar igual um teólogo, né? Rapaz, Deus que criou, né? Deus pediu lá e o povo foi bebendo, né? A gente vê de Jesus, né? Que era conhecido como comilão e beberrão, né? Junto com seus discípulos, né? É O isso. Guto, o Guto tá olhando assim, rapaz, essa história tá mal contada aqui. Eu fico imaginando o primeiro cidadão que apareceu embriagado, que ele descobriu e enterrou a bebida ali, depois foi beber e chega bêbado na vila e ninguém sabia o que, que ele estava. Eu acho que olharam para ele, esse aqui está endemoniado. Pau nele. Não é, rapaz. Eu acho que o E primeiro rodou. Abraão já tinha essa concepção, né? Não plantou a vinha, pelo o processo que a Bíblia fala, foi muito rápido, né? Mas claro que levou um tempo, né? Ele planta a videira cresce, dá fruta, ele tira, faz um vinho e toma um pileque doido, né? E fica bêbado, né? Mas fazer o que? Fazia parte deles, né? Nós, assembleanos, o povo proíbe, né? Porque não foi ensinado a nós o equilíbrio. Nós Eu brasileiros já tenho, temos. eu Nós, eu tenho um problema muito, 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 muito sério com bebida. Eu parei de beber, eu já tenho 18 anos que eu parei de beber. graças, Hoje, se a ceia fosse realmente vinho, eu não tomava, né? Eu não tomava ela. tem que ser visto, né? Porque não é um problema que, se eu tomar vai me fazer mal, né? Mas faz mal, como é que eu diria? A bebida me transforma. Sim, sim, não, eu já entendi. Então, A bebida, por ela, isso, foi mais fácil nossos pais ensinarem proibindo do que a gente tendo um equilíbrio, né? Porque, claro, a gente entende isso aí perfeitamente. Mas aí, as minhas filhas, quando elas iam para a igreja, né? Eu estava na mesa de sinuca ali jogando sinuca e bebendo, jogando apostado, aquele negócio. Meus filhos iam, eles eram pequenos, acho que eles tinham uns 7 anos por aí, 7, 8 anos. Eles iam, pai, nós vamos para a igreja, vamos orar pelo senhor. E eu lá na sinuca. Ele, tá bom, vamos.
Aí quando eles voltavam, pai, nós oramos pelo senhor. Eu digo, tá bom, senta aí. Aí comprava skin ali para eles, um refrigerante, eles ficavam comigo lá. Aí isso até 2 horas da madrugada, tá? Que era a hora que eu ia embora e a hora que eles iam embora comigo também. Entendeu? Que eu criava eles sozinho. Aí, numa certa noite, eles chegaram, pai, nós oremos pelo senhor. Eu disse, tá bom, senta aí. Aí eu peguei e virei pro pessoal da sinuca que tava jogando ali, aí eu falei, eu digo, ó, a partir de hoje eu não bebo mais. Todo mundo achou graça, aquele, né? E outra até porque eu já tava bêbado, né? Eu falei, a partir de hoje eu não bebo mais. O que eu ganhar, eu quero em dinheiro, e o que eu perder, eu pago em dinheiro ou pago em cerveja. Porque era bico cheio, né? Aí todo mundo, não sei o que e tal, aí tá. Quando foi 2 horas terminou, eu quis o meu. Aí o pessoal, não, não foi combinado, não sei o que. Aí o dono do bar falou bem assim, não, eu vi na hora que o cara combinou com vocês. Se vocês não pagarem ele, eu vou pagar e desconto de vocês, né? E eu continuei 3 meses ainda jogando sinuca e apostando, mas desde aquele dia, ali é que eu chamo de libertação. Porque você, quando para de beber, você para de uma coisa dessa e fica perto de outra pessoa que bebe, você sente o impulso de querer beber de novo. Sim, sim. Desde aquele dia eu não senti vontade nenhuma. Parece que eu nunca tinha bebido na vida. Então eu tenho muito medo, por isso que eu falei agora, que se o vinho fosse, se a ceia fosse vinho, eu não tomava, justamente pelo medo de voltar a. E outra, foi muito difícil de, de, de sair daquela situação. Porque eu queria deixar, mas não conseguia. E de repente Cristo chega e me liberta, assim, de uma hora para outra. Eu digo, não, é uma vida que não quero para mim. Entendeu? Não, claro. E é a libertação de Cristo mesmo pela bebida. E é assim que Jesus age. Glória a Deus, é verdade. E eu também acredito que onde tem bebida não tem sobriedade, não tem como uma pessoa que esteja bebendo, vai conseguir trilhar na presença de Deus, entendeu? E fazer a vontade de Deus. Eu não acredito nisso, eu acho que são coisas que não tem como misturar, porque em momento nenhum a bebida vai te dar equilíbrio, pelo contrário, ela te desequilibra em todas as áreas da sua vida, né? Eu tenho aversão à bebida, aversão. Nossa, se eu pudesse, não existiria na Terra nada de bebida. Eu tenho uma luta com meu filho que gosta de beber e eu falo todas as vezes, entendeu? Eu digo, meu filho, você não nasceu para isso. O Senhor Deus não te fez para isso. E vou falar enquanto eu viver, que eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus vai tirar isso da vida dele, limpar. Ore, Porque não ore, foi com esse ore propósito muito. que o Senhor cria ninguém, entendeu? Porque nós temos que ter sobriedade. A mente não fica, gente. Uma pessoa, ela, olha, gente, é uma transformação. Eu vejo pelo meu filho. Quando meu filho bebe, ele é um menino maravilhoso, entendeu? Ele é um menino que detesta mentira, uma pessoa que é muito íntegro ele. Mas quando ele bebe, ele gosta de contar vantagem, coisa que ele não faz normal, entendeu? Eu vejo isso nele. Então são traços despertados assim que não faz parte da pessoa. Por isso que eu já associo, entendeu? Eu falo assim que bebida é o próprio demônio. Eu falo desse jeito, pastor. Sim, sim. É por isso, pastor, que eu fiz a pergunta ainda agora, se aquele povo lá, aquelas festas tudinho, que era a festa do povo de Deus, se em todas elas existiam muitas bebidas. Porque isso aí que a irmã Valéria falou é verdade. Eu vou botar assim, nem todas as pessoas a bebida age do mesmo jeito no organismo. Sim, sim. Entendeu? É Tem pessoas verdade. que, tem pessoas que ficam ricas, né? Tem pessoas que ficam bravas. Sim. O meu problema é que eu ficava um cara assim, se eu tava com uma pessoa e alguém passasse do lado dessa pessoa e olhasse de cara feia o meu amigo, eu já ia em cima do cara. Ficava agressivo, né, irmão? Muito agressivo. Irmã, só para você Porque ter a uma bebida ideia, faz isso, perde domínio próprio.
Perde Só pra você tudo, ter, toda a sobriedade. só pra você ter uma ideia, uma vez no bar, o cara chegou, ó, eu não juro porque jurar é pecado. O cara chegou a puxar a arma para me atirar num bar. Eu peguei de um taco de sinuca e botei esse cara para correr com revólver e tudo. E corri atrás dele. Eu queria derrubar ele, entendeu? Se eu derrubo ele, eu tinha sufocado ele todinho. Agora, aonde que eu, com a sã consciência, vou reagir com um cara com um revólver na mão? Não, não, é porque realmente, irmão, a pessoa é tomado por algo. Na minha opinião, eu já vou pro outro lado, que eu já demonizo mesmo a bebida. De tanta aversão que eu tenho a mesma. Por mim, eu tiraria bebida, droga e arma do mundo. Não existe. Não tem como, né? Eu não posso dizer nada, que eu nunca bebi, né? Então. Eu também não, pastor. Eu já provei só para saber o quanto é ruim. Eu dizia, não, deixa eu provar. O que é isso, gente? Como é que alguém bebe cerveja? Como é que alguém consegue engolir cerveja? Como é que alguém consegue engolir pinga? Como é que alguém consegue engolir uísque? Então foram três aqui Para que não mim, beberam. gente, o suco, como é o nome aquele suco que a gente toma de uva, eu acho forte, gente. Aquilo ali, para mim, me deixa tonta. Só o suco de uva, gente. Porque a uva tem uma fermentação natural. O suco já vem com uma leve, bem suave fermentação, que é característica dela, né? E para mim aquele suco, gente, é fortíssimo. Não dou conta nem do suco de uva, eu não dou conta. Glória a Deus. Tá? Tá gravando ainda? Tá gravando? Não, eu vou pedir pra irmã Valéria orar. Ô irmão Nildo, qual dos dois aí, pastor, que o senhor escolhe? A hora do inicial fui eu, hein? Tu abriu. Não, Monildo, que. Irmão Deus. Aí ora pra gente finalizar. Nossa, Eu já, Aí eu tiro a gravação aqui, aí vocês ficam mais eu já tava ouvindo a irmã Valéria orar. Vambora. Amado Deus, soberano Pai, Senhor da glória, graças te damos, meu Deus, por mais essa finalização desse livro. Senhor, que tu abençoes aqui os alunos que aqui estão e aqueles que não puderam estar. Senhor, esteja em nossa vida, porque necessitamos de ti em tudo, Senhor. Senhor, abençoe o nosso professor, Senhor, que é nosso pai, é pastor agora também. Abençoe a caminhada dele e abençoe cada um dos teus filhos, Senhor. É o que eu te peço, no teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Amém.